Muito bem, bem-vindos aí à nossa aula de comandos elétricos industriais, né? Aula essa que nós vamos trabalhar um pouquinho, né, os principais comandos elétricos. É claro que existe na indústria uma infinidade de comandos elétricos, né? Cada um aplicado a uma determinada função do equipamento. Nós vamos aqui entender um pouquinho e conhecer os principais comandos elétricos de partidas de motores, né? Nesta aula. Nesta primeira aula nós vamos trabalhar então quais são os componentes que fazem parte, né? E qual é a função desses componentes nos comandos elétricos. Então, comandos elétricos é a nossa disciplina, né? E nessa primeira aula vamos entender o que é comandos elétricos, né? E conhecer os dispositivos de comando e proteção, que eu tenho aí uma classificação desses dispositivos nos comandos elétricos, né? Muito bem, então nós podemos fazer uma leitura de que hoje, né, seria impossível, né, alguns processos existirem sem que eu possa aplicar certas tecnologias, né? A elétrica, por exemplo, se tornou energia vital, né, para a humanidade. E os acionamentos de comandos elétricos, então, são aí um conjunto de componentes que foram desenvolvidos pelo homem com a finalidade de comandar essa energia elétrica, né? Dentro desses acionamentos, eu posso dividir ele em dois grupos, né? O primeiro é o de força, né? Ou seja, o responsável pela potência, responsável por acionar as cargas nos sistemas, né? E o segundo grupo são os de controle e comando, né, que tem a função de comandar, ou seja, proporcionar a lógica desejada do sistema. Okay? Alguns dispositivos de comando para a gente conhecer, né? Disjuntor motor, então um componente para mim instalar o motor elétrico, né? Tem o trifásico aí um exemplo, né? Ele reúne nele uma chave de manobra, né, para você ligar e desligar o motor. Ele já tem nesse componente a proteção, né, do relé térmico contra a sobrecarga, né? Então, em alguns casos, na instalação do motor elétrico, vai se utilizar o disjuntor motor, né? As botoeiras, né, são muito utilizadas nos painéis, sejam elas botoeiras normalmente abertas ou normalmente fechadas, né? Dependendo da função, vai se optar por uma botoeira aberta ou fechada. Nesse caso nosso, nós estamos aí apresentando botoeiras pulsadoras, né, que eu vou utilizá-las para gerar um pulso apenas de energia, né? São as mais utilizadas nas partidas, são as botoeiras pulsadoras, né? Geralmente a verde é a botoeira que representa o botão de partida, né, que liga o equipamento, e o vermelho é o botão que desliga o equipamento, né? Outro componente importante, um componente de proteção do sistema, que são os fusíveis, né? Os fusíveis são responsáveis por proteger todo o sistema contra surtos, né? Contra sobrecargas ou contra curto-circuitos. Então, na ocorrência dessas anomalias, o fusível vai então atuar, né? Ele vai abrir o circuito para proteger os seus componentes, né, e também os usuários desse sistema, né? Na instalação em motores elétricos, né, como nós temos nos motores da indução uma elevação, né, da corrente elétrica no momento da partida, né, é necessário que esses fusíveis sejam fusíveis de retardo, né, fusíveis que são próprios para entender, né, que essa elevação da corrente é uma ocorrência normal no momento da partida do motor elétrico, quando é em partida direta, né? Tem algumas partidas diferenciadas, partidas triângulo, nós temos partidas compensadas, partidas suaves com sistemas eletrônicos, e daí sim eu consigo reduzir essas correntes, né? Mas o fusível continua sendo importante como um elemento de proteção. Os temporizadores, né, também são utilizados nos comandos para mim poder determinar alguma lógica de acionamento. Um dos exemplos, por exemplo, partida estrela triângulo, né?
ela é uma partida que eu vou partir o motor numa configuração das bobinas para receber um nível de tensão e após um tempo eu vou então mudar essa configuração para outro nível de tensão e quem dá esse tempo é o temporizador. Uma das aplicações, eu posso ter partidas em cascata, né? Eu aperto o botão, ligo o motor, depois de 10 segundos ligo o outro e assim por diante eu posso então aplicar nos comandos elétricos os temporizadores para mim poder executar desta forma, né? Também é um dispositivo muito importante. Outro dispositivo importante nos comandos elétricos são os relé térmico, né? Esse componente tem a função então de proteger o motor, né, contra sobrecargas, né? Ou seja, o motor ele foi concebido, foi produzido para trabalhar num nível de corrente e se essa corrente estiver acima do projeto, então eu tenho uma sobrecarga e nesse caso o relé térmico vai então desligar, né, o motor, né, vai cortar a alimentação para que não haja nenhum dano no motor elétrico. Então o relé térmico tem a função de proteger o motor elétrico, né, contra sobrecargas, ok? As luzes sinalizadoras, então nós conhecemos nos painéis, né? São as luzes que representam alguma informação visual no seu painel. Então, uma luz verde no painel identifica a máquina operando, né, de maneira adequada. Uma luz vermelha pode significar uma máquina parada. Uma luz vermelha intermitente pode significar uma máquina em emergência e assim por diante. Então, as luzes sinalizadoras têm a função de transmitir, né, ao usuário alguma informação daquele sistema de comando, né? Bobina solenoide, né? Que são as bobinas utilizadas em válvulas, vários tipos de válvulas, sejam elas válvulas hidráulicas, pneumáticas, válvulas para fechamento e de fluxo de algum líquido, de algum vapor. Eu então posso acioná-las através das bobinas solenoide, né? Fazer o seu abertura ou fechamento. Disjuntor trifásico, né? O disjuntor responsável também por proteger o sistema contra sobrecarga ou curto-circuitos, né? Então é um elemento aí de manobra, né? Para desligar todo o sistema, religar. Então são os disjuntores trifásicos, né? O clássico motor trifásico, mais utilizado na indústria, né? E os contatores trifásicos são utilizados exatamente para mim ligar esses motores trifásicos, né? Ok, pessoal? Então essa é a nossa primeira aula, né, de comandos elétricos. E a função dessa primeira aula é nós novamente, né, conhecermos todos os componentes que fazem parte desses sistemas, né? Quanto mais nós conhecermos os componentes, quanto mais nós sabermos como eles funcionam, mais fácil será a interpretação de um diagrama elétrico, de um diagrama de comando, né?